Cara, o último esporte que eu fiz foi vôlei por livre e espontânea obrigação. Nunca esqueço que ele entregou a primeira medalha que eu recebi, que foi de vice, eu meio que fiquei bravo assim. Ele pegou, apertou minha mão, fica tranquilo que você vai ganhar muita coisa na sua vida ainda, que você vai virar profissional. Isso, cara, no segundo, Caramba. terceiro jogo que eu tinha feito na minha vida. Todo mundo ligando, querendo dar entrevista e negocinho. Eu desliguei meu telefone e falei: esses 7 dias próximos eu vou tirar pra ficar com meu filho, que eu não quero saber de nada, de mais ninguém. O Theo nasceu numa segunda, é, no período da noite, se eu não me engano, 8 horas da noite, 8h05, uma coisa assim. No outro dia de manhã, meio-dia, eu peguei um Uber, fui para o aeroporto, fiquei 30 dias fora jogando com a seleção brasileira. Porra, aí é foda. Como é que não chora nesse momento? Não, tem que fazer meditação enquanto eu falo para não chorar. Ô, Lucão, eu não sei como que é aí na sua casa, mas aqui na minha, quando a pauta é futebol, a democracia meio que passa um pouco longe, assim, porque eu não deixo minha filha não torcer para o Palmeiras. E eu tô falando porque eu sei que você é gremista. O Ah, Theo e a aham. Maia estão liberados para torcer para o Colorado ou não? Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxa a cadeira, aumente o fone e seja muito mais do que bem-vindo, muito mais do que bem-vinda a mais um episódio do Paternidade.doc, o seu podcast dedicado a celebrar o relacionamento pais e filhos, valorizando a presença, a responsabilidade, o afeto. Pega aí um cafezinho e chega mais com a gente nessa próxima hora, porque promete ser incrível e eu tenho certeza de que você vai sair diferente do que entrou, como eu tenho certeza de que também sairei. Aliás, já quero começar agradecendo porque eu estou muito feliz, gente. Voltamos com episódios inéditos muito recentemente, depois de um período aí curtindo preguiça, e vocês já nos colocaram entre os podcasts mais ouvidos do Spotify na categoria parentalidade. Então, muito obrigado de coração. Continuem maratonando, compartilhando aí o podcast nas suas redes de contato. Fechado? Bom, hoje recebendo mais uma figura pública que protagoniza a paternidade, que trata essa responsabilidade como prioridade absoluta na sua vida, enfim. Mais um cara que honra a parada e é dos nossos, hein, rapaziada? Então é aquilo, né? Nada de ser ajudante da mãe, meu filho. Nada de se portar só como rede de apoio, viu? Ou tu é pai, ou tu só tem filho. Abre o olho aí que a gente tá ligado. Bora lá que vai ser top, topzera. Eu sou o Giffer, papai babão da minha pequena Laís, padrasto do Eduardo. Me segue lá nas redes sociais, @Fernando Giffer. E vou fazendo aqui minha autodescrição para vocês. Eu sou um homem branco, com barba preta e grande, com bigode, com cavanhaque. Estou usando um fone grande, né, como um headphone grande e cabelo curto também, escuros. E estou usando um piercing de argola no nariz. Agora sim, meus amigos, minhas amigas, olha, eu já troquei ideias inspiradoras aqui no Paternidade.doc com o Sandro Dias, mineirinho, que é ex-campeão mundial de skate, com o Daniel Dias, que é a nossa lenda da natação paralímpica, e agora eu vou ter a honra de bater um papo sobre o maior amor do mundo com o dono de duas medalhas olímpicas, meu irmão. Duas! Afinal, além de levar ouro em 2016 aqui no Rio, o brabo que tá aqui esperando para iniciar essa troca maravilhosa comigo também já faturou a prata lá em Londres nos Jogos de 2012. E não foi só isso. Pela seleção brasileira de vôlei masculino, ele já ganhou praticamente tudo: Mundial, Copa do Mundo, Liga das Nações, Liga Mundial, Copa dos Campeões, Sul-Americano, enfim. E como eu acabei de falar, Jogos Olímpicos. Já pelos clubes, nada de diferente. Também foi campeão por onde passou e hoje defende o Sadar Cruzeiro lá de Minas e na carreira já coleciona aí inúmeros prêmios individuais como melhor sacador, melhor central, melhor bloqueador, melhor pontuador, enfim. Natural de Colinas, no Rio Grande do Sul, é o papai babão do Theo de 7 anos e da Maia de 2. E há mais de uma década divide seus dias com a Beatriz Casagrande, seu grande amor para a vida toda. Senhoras e senhores, ele tem 2,10 metros de altura,
Eu sei que isso não vai fazer a menor diferença aqui pro papo, mas faz muita diferença para ele trazer vários títulos para a gente representando a seleção. E acabou de completar 38 anos. Lucão, meu parceiro, seja muito bem-vindo e já faz a sua autodescrição pra gente. Fala, Fernando, tudo certo, cara? É um prazer estar falando com vocês. Como você falou, eu acho que só de mencionar, de pensar em mencionar o nome dele já arrepia, o olho já brilha de uma forma diferente. É um carinho, um amor absurdo que a gente tem. Minha autodescrição, eu acho que você já falou 2,10, então todo mundo pode imaginar. Tenho o cabelo um pouquinho mais compridinho, loiro, sou branco, tenho a barba hoje tá feita, mas geralmente é por fazer, é mais bagunçado, um fone pequenininho. Estou usando uma regata, como você falou, sou o pai da Maia e do Theo, os dois grandes amores da minha vida, junto com a minha esposa Beatriz. Demais, cara. E bicho, eu sei que você acabou de ser campeão da Copa Brasil, mas antes de qualquer coisa, até pra tranquilizar os fãs, me fala como tá essa mão direita aí, cara. 100% recuperada, foi só um susto. Não, a mão, ainda bem que quando se é para machucar, a gente machuca na hora certa, né? Deu um tempo legal para recuperar, a gente está começando a entrar nos playoffs da Superliga aqui agora. Ainda estou voltando a ajustar a bola com o levantador, voltando a me ajustar junto com o grupo todo, mas já disponível para o professor Felipe quando precisar, para o time todo, né? Então a gente vai voltando aos poucos, vai pegando de novo o ritmo. E assim que precisar, eu vou estar dentro de quadra, mas graças a Deus o time está jogando super bem, né, cara? O time está Sim. faturando tudo, está ganhando tudo. O que eu não quero voltar é atrapalhar também. Então a gente segue ali, quando precisar, a gente vai estar disponível. Ô, Lucão, e falando em ser campeão de novo, cara, qual que é o papel da família numa decisão de campeonato, numa final olímpica, né? A gente sabe que motiva, mas é aquela vibe tipo espinafre do Popeye mesmo, sabe? Tipo, de você ver alguém que ama na arquibancada e virar o bicho mesmo e tirar força de onde não existe. É isso. Cara, em termos de pensamento, em primeiro lugar, é o que te traz tranquilidade, né? Para você conseguir trabalhar, para você conseguir estar no dia a dia, o que te traz inspiração também. A parte da tranquilidade é saber que muitas vezes a gente está viajando com a seleção, a gente não está próximo deles, sabe que eles vão estar sendo bem amados, bem cuidados pela mãe em casa. Então isso faz com que a gente possa exercer muito bem o nosso trabalho estando longe, que é uma vida difícil. Eu fico praticamente 6 meses do ano fora de casa. Então, a gente perde um pouco desse lado de estar o tempo inteiro presente, como tu falou, de não ser só simplesmente um ajudante da mãe, mas ter essa presença do pai, poder estar junto o tempo inteiro. E isso para a gente faz muito mais falta nesse momento que para as crianças, porque é engraçado que elas veem um pouquinho na câmera, já não querem mais falar, não sei. O Theo, ele sentia muito mais o Theo conversar. Por que você não fala com o papai? Não, eu tenho saudades, eu não gosto de te ver por câmera, só pessoalmente. Olha só. Entendeu? E isso com 3 anos de idade. E essas coisas às vezes te derrubam um pouco, mas ao mesmo tempo te falam assim, cara, você tem que estar lá fora, você tem que fazer por merecer esse tempo que você vai estar longe das crianças, você tem que se dedicar ao máximo, porque tem que fazer valer a pena, entendeu? E hoje é grande motivo pela minha dedicação, pelo meu empenho, é para poder dar o melhor para eles e poder mostrar para eles que o trabalho do papai ele faz algum sentido essa distância toda, sabe? Que ali na frente eles vão poder se orgulhar que o papai fez o trabalho muito bem feito. Então, não tem nada de não se dedicar menos do que 100% para poder dar alegria, principalmente para eles, porque hoje os responsáveis, quem ganham as medalhas são eles. Chega em casa e já vem, papai, tem medalha dessa vez. Aí já entrega para eles, fica com eles. Eu já não sei nem Já onde elas nasceu mal vão. acostumado, né? O Theo e a é, Maia. eu já não sei nem onde elas vão parar. Eu sei que eu entrego para eles, eu falo, ó, vocês são responsáveis, agora vocês cuidam. E esse papel da família na arquibancada no momento de muita tensão, um jogo muito intenso, o mundo inteiro olhando aquele jogo. Vocês conseguem, você, né, falando especificamente de você, olhar para a arquibancada e ver alguém ali, ou assim, é uma coisa que você desliga completamente e só consegue lembrar que o mundo externo existe quando acaba o jogo. Geralmente, em jogos de seleção brasileira é mais difícil, porque tem muita gente, a quadra é geralmente muito afastada, então não tem. Claro que antes de começar o jogo a gente fica procurando, preocupado se chegaram bem, se já estão lá sentados no lugarzinho deles, não sei o quê. Aqui no Sada Cruzeiro é mais próximo, então eles ficam praticamente atrás do nosso banco. Então quando eles chegam, toda vez eu vou, mando um beijo
para as crianças, mando um beijo para minha esposa, mas aí depois que começa o jogo é 100% de foco. Claro que de vez em quando você dá uma escapada, você dá uma olhada, que nem eu, não fica em quadro o tempo inteiro, tem um momento que o central, que é a minha posição, a gente sai, a gente vai para o banco, então dá para dar uma olhada, dá para dar uma checada para ver se está tudo bem, mas geralmente o foco é 100% dentro de quadro. As lembranças que eles vêm me dando durante o jogo, sim, essas ajudam bastante, essa a gente consegue trazer em momentos, às vezes, de dúvida, de incerteza, a gente procura buscar alguma lembrança boa que a gente teve com a família, alguma lembrança boa que a gente teve com os nossos filhos, para conseguir dar uma acalmada e falar, não, tá tudo bem, eles estão do meu lado, vamos seguir que vai dar tudo certo. E foi legal você tocar no assunto lembranças, porque é exatamente onde eu queria entrar agora, assim. Dizem que quando a gente não tem uma infância bacana, a gente cresce com poucas lembranças dessa infância, né? Eu queria saber se Uhum. você tem memórias vivas dessa época, Lucão. Assim, compartilha com a gente um pouco sobre o Lucão lá de Colinas, no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80, atravessando ali pelos 90. Quem era aquele Sim. menino? O que ele curtia fazer? Quais sonhos ele tinha? Quem era seu porto seguro? Vou começar de trás para frente, né? O Porto Seguro, querendo ou não, era meu pai e minha mãe, né? Eu venho de uma família humilde, a gente não tinha muita coisa para fazer na vida, não tinha muito dinheiro, muitas condições para fazer, viajar, poder ir. Por exemplo, eu fui conhecer a praia com 5, 6 anos de idade, indo viajar com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, numa excursão de igreja, assim. Então, foi mais ou menos assim que eu conheci a praia. Mas eu brinco que eu gostaria que meus filhos tivessem a infância que eu tive, porque minha infância foi uma infância de rua. Minha cidade tem 2.400 habitantes, é no interior do Rio Grande do Sul. Lá não existe grade, não existe portão fechado, não existe nada. A gente dorme de janela e porta aberta, sem risco de assalto, sem nada de perigo. Então eu ia para a escola ou para a creche até os 5 anos, depois ia para a escola no período da manhã, meio-dia e meia, 1 hora da tarde, saía de casa, voltava às 6h30 da noite, entendeu? Era assim que funcionava. E era brincadeira, era andar de bicicleta, brincar de pique-esconde, era jogar bola, era subir em árvore, era cair e se machucar com um ponto na testa. Minha mãe falava que uma vez por mês tinha uma ligação na creche falando: Ó, o Lucas arrebentou mais uma parte do corpo que tem que ser costurada, entendeu? Era assim, cara. Eu era um menino muito arteiro, assim, que gostava de descobrir as coisas, gostava de subir em árvore, caía, se quebrava, andava de bicicleta, fazia as coisas, entendeu? Vou falar que minha mãe e meu pai passaram bons bocados, assim, comigo, porque realmente eu gostava de descobrir as coisas. E a infância de interior é essa, você com 10 anos, 11 anos de idade, você descobre tanta coisa, você aprende tanta coisa, não só com brincadeiras, mas muitas vezes com coisas que vocês têm responsabilidade. Ou meu avô, por exemplo, que era alguém que criava animais para a gente conseguir ter o que comer, você já aprende a importância de um abate, de alguma coisa assim, daquele animal, de não ser simplesmente um animal por ser morto, mas sim o cuidado que você tem que ter, o carinho, para depois ele vai te trazer uma forma de alimento. Então, tudo isso a gente aprende a dar valor muito cedo, entendeu? E esse tipo de coisa, meu filho não tem nem ideia como funciona. Eu, na idade dele, já estava junto lá aprendendo. Aí eu falei, eu fiz meu primeiro churrasco com 7 anos de idade. Fui eu que cuidei lá, então quando meu pai me dava, me auxiliava, entendeu? Então, esse tipo de coisa, na idade dele, eu já estava muito na frente dele, Sim. mas muito na frente. Mas em termos, por exemplo, de tecnologia, hoje ele ia me dar um banho. Então, são esses dois lados que não tem como fugir. Eu tive uma infância muito mais de aprendizado do lado humano do lado fora, de rua, de socializar, e ele tem um aprendizado absurdo de tecnologia, que tem coisas que às vezes eu não sei e ele sabe. São os tempos que a gente vive. E você se incomoda ou estranha exatamente essa geração nova deles, assim, da pouca socialização? Você propõe, às vezes, um quebra-cabeça, pintar, jogar bolinha, peão, bicicleta, e algumas crianças até recusam porque elas querem ficar na tela, querem ficar jogando, ou no YouTube, enfim. Como que é a realidade aí com o Theo, principalmente, né, que já está mais velho? Você consegue Sim, trazer ele para a brincadeira raiz, ou agora é uma dificuldade pela geração que é uma geração inata, uma geração nativa de tecnologia, né? sim. Não, eu acho que existem momentos do dia, assim. Geralmente quando de manhã cedo, assim, que ele tá mais no mundo dele, porque o Theo foi diagnosticado com TDAH, né? Uhum. Então a gente faz processo com psicólogo, com ele, a gente faz processo, infelizmente não,
pelo caso dele, ele teve que entrar com medicação. Então, por exemplo, assim, o período da manhã dele geralmente é mais tranquilo porque ele tem um efeito de medicação ali dentro, tem alguma coisa que trabalha. Então, essa agitação toda que ele teria dá uma baixada, ele até perde um pouco de apetite, tem todo esse negócio. E mais pro final, período da tarde, final do dia, vai dando. Eu brinco assim que carrega a bateria dele toda, vai carregando e ele começa a se soltar de noite de novo, entendeu? E aí, quando tem esse tempo, a gente faz, cara, porque aqui em casa, querendo ou não, a gente controla. Ele tem um período X de tela que ele pode usar por dia, tanto ele quanto a Maia, mais do que isso a gente não permite mesmo. E essa tela tá inclusa videogame, tá em iPad, a gente não deixa usar dentro de casa. Ele, se ele quer assistir TV, ele vai assistir a TV normal, que é uma tela onde ele vai estar longe, e a gente vai ter o acesso do que ele vai estar fazendo 100% do que a gente consegue ver que ele está assistindo. A gente bloqueia certas coisas. Mas sempre que dá, a gente tem, graças a Deus, consegue ter uma área externa no apartamento aqui que tem um pula-pula, tem um balanço, tem o patinete, tem a bicicleta que a gente. Aqui em BH a gente é um pouco prejudicado porque é só morro, então para andar de Uhum. bicicleta é meio ruim, você tem que se deslocar Sim. um pouco às vezes para andar. A gente botei uma cestinha de basquete lá, tem bola de futebol, tem, cara, brinquedo que a gente tenta fazer, não falta. Apartamento é um pouco pior. Antes, quando a gente morava em casa, quando eu estava lá no Taubaté, em Pindamonhangaba, ele praticamente não pegava tela, porque ou era uma parte de piscina, ou era ir andar bicicleta na rua, ou era ir para o bosque passear, ou era eu botava lona no chão, botava um monte de sabão, a gente ficava escorregando na lona com sabão, com água. Então, essas brincadeiras, brincava de pega-pega, os dois amam brincar de esconde-esconde dentro de casa. Então, esse tipo de coisa a gente tenta ficar alimentando. É claro que o dia de todos os pais hoje em dia é corrido, né? Cara, a gente vive numa loucura o tempo inteiro de tentar organizar o máximo que dá para ficar o pouco de tempo que sobra no nosso dia para tentar ficar com eles. Então, mas desse tempo que a gente tem, eu tento organizar pelo menos para poder brincar um pouco com eles também. Voltando para a questão da sua infância, não somente da sua Uhum. infância, claro, agora você vai poder falar de uma forma um pouco mais abrangente no que tange a anos, assim. Queria que você falasse um pouco do seu pai, né? Você deixou claro que teve uma infância que gostou ao ponto de se eu pudesse, meu filho teria a mesma infância que eu. E você citou o Sim. seu pai e a sua mãe ali como porto seguro. É claro que você pode trazer também Uhum. falas com relação à sua mãe. Como a gente está falando sobre paternidade, por isso que a minha pergunta está direcionada muito Sim. mais ao seu pai. Quem foi o seu pai para você? O que que ele representa? O que que você lembra? Vocês ainda têm alguma troca? Claro, não. Meu pai é meu grande amigo, que eu falo que é o grande parceiro que criei na minha vida. Hoje, já que eu sou mais velho, é o cara que eu mais gosto de pegar, abrir uma cerveja, sentar e ficar conversando, trocando ideias sobre o mundo, Que entendeu? maravilhoso. Meu pai, cara, meu pai fez de tudo para que eu conseguisse ter o mínimo possível em casa. Saía de casa às 5 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite trabalhando, entendeu? 8 horas da noite. Então era a pessoa que ficava fora de casa o tempo inteiro Qual o nome dele, para Lucão? conseguir Desculpa. trazer os Pacheco, né? Seu Pacheco. O nome dele é Heitor, mas ninguém sabe que nem eu fui descobrir que o nome dele era Heitor depois quando eu tive uma prova na escola que eu tive que botar o nome dele, porque Seu todo mundo Pacheco para conhece lá, ele seu por Pacheco para Pacheco. cá faz É, tempo já. exato, exato. Então ele era um cara assim que saía de manhã cedo, tipo, para economizar o dinheiro do almoço, levava sanduíche, entendeu, cara? Para não ter que gastar dinheiro com ônibus, pegava a linha indo pro ponto 1 hora mais cedo para não ter que gastar R$ 2 de ônibus. Então era o cara que se sacrificava de tudo para poder me dar o mínimo de condições para eu ter uma boa vida. E minha mãe, mesma coisa, cada um tinha um papel, como eu falei, a gente era muito unido, então cada um teve um papel dentro de casa. Minha mãe também sempre trabalhou fora, acordando 5 horas da manhã para lavar minhas roupas, para conseguir deixar tudo pronto, porque não tinha condições de ter 3, 4 uniformes de escola. Eram 2 uniformes de escola, se sujava ou já tinha que lavar para o outro dia tá limpo, entendeu? E meu pai sempre jogou futebol amador. Então, a parte do esporte de casa, a mãe era mais pro lado, puxava pro lado do estudo, e o pai puxava mais pro lado do esporte. Então, as recordações que eu tenho era de domingo acompanhar ele para ir jogar o futebol. Então, ficava lá com ele, assistia, ficava sentado do lado. Depois tinha parte de confraternização depois, que, pô, pai, um pastel e um refrigerante, esse lado, e conversa vem, conversa vai. Então, todo esse lado, tipo assim, de me acompanhar nos jogos, sempre quando eu jogava, comecei jogando de goleiro de futsal, depois joguei futebol, depois joguei basquete, era sempre ele que me acompanhava nos jogos, ele que me levava para eu conseguir praticar algum esporte.
era o cara das reuniões na escola, porque como meu pai trabalhava na cidade do lado onde eu estudava, era ele que ia nas reuniões da escola. Então, geralmente, quando tinha bronca para me dar, ele escondia algumas coisas da minha mãe. Ele vinha conversar de boa comigo e falava: pô, cara, não faz mais isso. Passava um É, não, pano pra poxa, você só, ali. passava, dava uma passada de pano, porque também sabia que, poxa, eu quando comecei a entrar no esporte, comecei a estudar também, cara, eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite todo dia. Então era o período de estudo até meio-dia, do meio-dia às 6 horas da tarde era esporte. Então, cara, você chega em casa, o que tu não quer saber é de estudo, porque você tá cansado o dia inteiro, você quer dormir. Ele só falava assim: A partir de agora, sua missão é passar de ano, você não me repete de ano. Então você E eu já vou falar sabe pra qual é a sua sua mãe, missão." né? E aí eu falei: tá bom, fica tranquilo, que essa missão eu aguento. Então, eu sempre fui o cara mais voltado para o lado da diversão, para o lado do esporte, para esse lado aí, mas sempre com uma dedicação absurda para conseguir manter a nossa família tendo o mínimo possível para a gente conseguir viver muito bem. E quando você decidiu pelo esporte de forma profissional, seu trabalho, seu Sim. emprego, me fala também como que foi a reação dele de incentivo e por que que eu estou perguntando isso? Porque para a geração do seu pai, a gente tem, a maioria, inclusive, dos homens, tinha muito aquela coisa dos homens e das mulheres, das mães também, né? Meu filho, Uhum. estuda para ser engenheiro, para ser médico, enfim, o ser alguém na vida nunca esteve relacionado à arte ou ao esporte, que sempre foram Sim, sim, carreiras sim. realmente muito incertas e de certa Claro. forma, eles têm razão, né? Quantos campeões olímpicos existem no mundo, né? É. Então, como que foi Não, essa relação? ainda mais sendo uma cidade pequena Pequena, pra né? Que o caramba, acesso e as que, oportunidades é, praticamente não chegam, né, Lucão? Me conta um pouco exato. sobre esse incentivo, até porque eu sei que você começou no basquete também. É isso mesmo? Cara, o último esporte que eu fiz foi vôlei por livre e espontânea obrigação. Porque eu comecei no futsal, jogando de goleiro de futsal, eu era grande pra Caramba. caramba já, ocupava o gol. Aí eu luxei meu dedo, não quis mais jogar. Nisso eu já jogava basquete também, fiquei no basquete até os 15 anos de idade. E aí acabou o time de basquete por causa desse término. Eu era bolsista numa escola, por causa do término do time de basquete, o diretor falou: Ó, você pode fazer ou atletismo ou o vôlei, mas você tem que fazer um esporte para eu conseguir justificar a sua bolsa de estudos. E aí o técnico de vôlei veio conversar comigo, trocou uma ideia comigo. E eu falei: tá bom, vou testar, cara, mas eu não tinha jeito nenhum para jogar vôlei, eu só era grande. E o vôlei é um esporte muito técnico, assim. Então, cara, eu penei demais no começo, assim, para querer realmente fazer o vôlei. Mas aí depois as coisas até que foram andando rápido, assim. Mas em termos de incentivo, sempre que deu para ajudar, sempre que deu para me dar alguma condição. Tipo assim, eu me lembro que era para comprar um tênis, era um tênis por ano que eu tinha condição. Meu pai ia lá, saía do serviço, ia lá, pegava, ô filho, é esse aqui que você quer, não sei o quê, pô, vai dar certo, não sei o quê, pode ser, pode ser. Era para me levar 4 horas da manhã para ir pegar o ônibus para viajar. Sempre ali ajudando, sempre incentivando. Quando eu jogava basquete ainda, eu lembro, ele alugava a quadra de basquete, assim, de futsal, que tinha uma quadra de basquete para ficar treinando 1 hora ali, era R$ 5 a hora, pagava para ficar treinando com ele. Então, para ele, sempre me levava para esse lado, porque ele via, pô, quem sabe, pô, o cara é grande, pode ser que ele tenha alguma chance, não sei o quê. E do outro lado, a minha mãe sempre assim: não, mas você tem que continuar com os estudos, não para de estudar, não sei o quê. Você conseguiu ir até Mas quando onde eles com os viram, estudos, Lucão? eu cheguei a prestar vestibular para biologia, Uhum. mas eu nunca tive muita cobrança, assim. Quando meu pai e minha mãe perceberam que eu comecei a ter mais ou menos um salário, cara, segundo ano de vôlei, meu pai e minha mãe sempre viveram praticamente com um salário mínimo, um pouco mais. Eu recebia mais que eles já. Sim. E eles falaram assim: cara, isso é uma coisa que ele pode ir, mas, filho, tenta estudar junto. Entendeu? Pelo amor de Deus. Aí eu fiz cursinho pré-vestibular, passei na universidade, passei para biologia. Só que no dia que eu ia começar minhas aulas de biologia, que eu já tinha me matriculado tudo, foi minha primeira convocação para a seleção brasileira adulto. Olha só. Entendeu? Aí eu tive que fazer uma opção, ou eu trancava ou ia para a seleção. Aí conversando com eles, não, pelo amor de Deus, vai para a seleção, é o teu sonho, tá tudo encaixando Você bem, você conseguiu tá uma indo bem no desculpa um time. pouquinho plausível para convencer É, ele. você tá indo bem no clube, não sei o que, tá conseguindo participar de alguns jogos, então aproveita e vai ver o que que acontece. E desde lá foi uma sequência que daí todo ano teve convocação, todo ano eu consegui ir, e realmente é impossível você conciliar
Naquela época não tinha educação à distância, que nem tem hoje em dia, para você conseguir estudar, fazer. Era tudo presencial, então não tinha como, porque a gente treinava de manhã e de tarde. Às vezes, eu ia fazer algumas cadeiras no período da noite, duas, três, se não tivesse seleção. Só que com a seleção a gente fica 4, 5 meses fora direto. Voltando para casa final de semana, às vezes fica 30, 35 dias sem voltar para casa. Então é algo muito desgastante que na época não tinha como você conciliar. E aí foi uma opção, E a mas foi carreira uma vai se opção consolidando também, você vai vendo menos exato. necessidade, né? E aí você vai vendo que aí você faz um curso de inglês, você vai fazendo outras coisas para não ficar parado, para quando você conseguir se formar, para você pelo menos ter um rumo ali, ter uma ideia do que pode acontecer. Não parar de estudar completamente. Mas quando as coisas encaixaram bem, eles falaram, não, agora o menino está bem encaminhado, a gente fez o nosso papel, a gente pode ficar tranquilo, mas sempre teve essa cobrança dos dois lados em casa. Cara, eu acho que hoje, mais do que nunca, falando um pouco do campo de jogo, não necessariamente as quatro linhas ali, mas o ambiente do seu trabalho. Uhum, Mais do que nunca, os treinadores de qualquer esporte, eles têm um papel fundamental não só no aspecto técnico e tático, mas principalmente na gestão de pessoas, e você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? perfeito. Você já teve algum treinador, por quem assim nutriu uma consideração quase paternal mesmo, assim, de alguém que trouxe contribuições que ultrapassaram as quadras e que você vai levar para sempre? Ou a relação geralmente ela é muito mais de trabalho mesmo, muito mais profissional? Eu acho que isso acontece muito mais nas categorias de base, assim, quando você pega na base, você tem, hoje em dia, você tem um cuidado muito maior do que tinha antigamente com os adolescentes, com os jovens. A gente sabe muito mais sobre saúde mental, sobre esse tipo de coisa hoje em dia. A gente tem estudos que mostram muitas coisas que eram a mais, mas, por exemplo, meu primeiro técnico, que ele acabou eu trabalhei com ele com 1 ano e meio. Além de, tipo assim, não foi uma coisa paternal, foi mais de irmão, assim, um cara que cuidava de mim, um cara que falava, se preocupava, como é que Que estão as legal. coisas, como é que não tá. Era um cara que me botava para dormir dentro da casa dele. Ele tinha 23 anos, infelizmente morreu num acidente de carro. Puxa vida. E, tipo assim, foi uma perda violenta, porque ele acabou se tornando um irmão que eu nunca tive, porque eu sou filho único, né? Então era aquele irmão mais velho que, tipo assim, ele nunca esqueço que ele entregou a primeira medalha que eu recebi, que foi de vice, eu meio que fiquei bravo assim. Ele pegou, apertou minha mão, fica tranquilo que você vai ganhar muita coisa na sua vida ainda, que você vai virar profissional. Isso, cara, no segundo, Caramba. terceiro jogo que eu tinha feito na minha vida, Ele entendeu? Então, profetizou, né, cara? então, porque ele já tinha visto e ele tinha uma frustração muito grande que ele tinha sido um atleta muito acima da média. Só que por problemas mentais, ele não conseguir controlar a ansiedade, ter uma síndrome do pânico, alguma coisa do tipo, ele teve que parar de jogar e foi virar técnico jovem, entendeu? Jovem de categoria de base. Então ele via a galera frustrada, ele falava, claro que tinha outras coisas que eram engraçadas nele, muitas coisas, por exemplo, assim que castigos que às vezes ele dava, que hoje em dia não cabem mais, que é, pô, vocês vão ficar 1 hora e meia correndo ao redor da quadra porque o treino tá ruim, Aham. entendeu? Mas a gente via que as coisas não eram pelo lado negativo, as coisas eram pelo lado positivo, as coisas aconteciam pelo lado positivo. Então, muito disso, cara, Qual o nome ajudou dele, pra Lucão, pra caramba, gente deixar assim. Era registrado? Sandro. Sandro. Legal. Sandro Borges Tomasi. Então, foi meu primeiro técnico, mas foi um cara assim que, tipo assim, falou: fica tranquilo que teu momento vai chegar, tua hora vai chegar, as coisas vão dar certo para ti. E as coisas foram acontecendo. Mas, sinceramente, todos os treinadores que passaram na minha vida, assim, eu posso dizer que eu tive algo para aprender. Alguns negativos, algumas coisas, mas a grande maioria, graças a Deus, a minha carreira inteira eu praticamente só trabalhei com treinadores de elite, de muita qualidade, assim, que se realmente eles estavam naquele time, é porque eles tinham uma qualidade muito grande, algo muito grande para te acrescentar. A gente pode falar do próprio Bernardo, que foi um cara que me ensinou que o trabalho rende frutos. Não vai ser a mídia que vai te dar fruto, não vai ser aquele salva de palma que todo mundo vai te dar, não vai ser a medalha que você conquistou ontem que vai te dar frutos amanhã, entendeu? Eu acho que e isso eu via muito do meu pai, assim, que tipo assim, cara, não tem desculpa para você não ir fazer. Sim. Não tem desculpa para você, cara, você tá com as duas pernas, você tá com os dois braços, você tá com o teu corpo todo íntegro, você tá com a cabeça toda íntegra, você tem o melhor de alimentação, você tem o melhor, não tem o porquê você não ir fazer. Ah, hoje eu tô cansado. Não, não é assim, pô, velho.
Eu via meu pai acordando 5 horas da manhã, às vezes andando depois de trabalhar até às 6, 7 horas da noite e ter que andar 8 quilômetros porque não conseguia pegar uma carona, Nossa. 10 quilômetros porque não conseguia pegar uma carona. Então, esse tipo de coisa a gente vai guardando numa caixinha, que às vezes quando a gente é criança, a gente não sabe retribuir tanto quanto o pai e a mãe, eu acho que eles merecem. Entendeu? Só que aí hoje em dia a gente aprende a refletir assim, caraca, eu deveria ter agradecido mais, deveria ter falado mais, que é uma coisa que hoje a gente fala mais, que tipo assim, a gente tem uma ligação muito mais forte com o filho de chegar e falar, pô, filho, eu te amo o tempo inteiro, coisa que antigamente era muito mais difícil, né? Então, tudo isso foi sim montando um pouco da minha estrutura para conseguir me tornar o jogador que eu me tornei. Foi o seu alicerce de vida e profissional também, com certeza, né? Exato. E agora falando já, chegando aqui na sua paternidade, ser pai era um sonho? Ou aconteceu e vambora? Cara, no início eu tinha dúvidas do como eu seria como pai. Eu acho que todo mundo é meio assim, Com né, cara? certeza. Tipo, será que eu tô preparado para cuidar dessa coisinha linda que vai vir pro mundo, assim, não sei o quê. Num primeiro relacionamento que eu tive, a gente que durou um bom tempo, a gente não tinha concordância assim em ter filhos. A gente falava, pô, vamos ter um cachorro primeiro, vamos ver como é que vai ser, vamos se adaptar. A gente vivia, era mais novo, a gente era mais novo também. Eu fui ser pai do Theo com 30 anos de idade, mas com a minha esposa agora desde o começo, assim, já teve essa relação. Eu acho que aí você vê que você está preparado também, você vê que as coisas se encaixaram. E a gente já teve desde o início essa relação de querer casar, de querer ter filho, de querer construir uma família. Então, e aí 2015 a gente casou, 2016 o Theo nasceu e, cara, eu vi o Theo em 2 meses, 3 dias. O Cara, Theo nasceu, então, o Theo nasceu numa segunda, é, no período da noite, se eu não me engano, 8 horas da noite, 8h05, uma coisa assim. No outro dia de manhã, meio-dia, eu peguei um Uber, fui para o aeroporto, fiquei 30 dias fora jogando com a seleção brasileira. puxa, Aí voltei para casa, fiquei mais 3 dias em casa, fui mais 30 dias, que era ano olímpico. Então concentrei mais 15 dias, mais 15 dias dos Jogos Olímpicos. Então, em 2 meses eu fiquei com eles 4 dias, com ele 4 dias. Mas é uma das cenas que mais me emociona, assim, que a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a medalha olímpica, botei no berço dele em casa e falei, ó, missão cumprida, meu filho, olha papai só. trouxe o que te prometeu, entendeu? E é uma cena que vai ficar guardado o resto da minha vida, assim, ele dormindo ainda, ele não tinha acordado. Botei lá e eu falei aí, putz, todo mundo ligando, querendo dar entrevista e negocinho. Eu desliguei meu telefone e falei: esses 7 dias próximos eu vou tirar para ficar com meu filho, que eu não quero saber de nada, de mais ninguém, entendeu? E você engravidou com a Bia assim que o teste de gravidez assinalou positivo, ou você sentiu esse amor paterno quando você viu o Theo? Não, cara, a história do Theo. A Bia, ela tinha endometriose, né? Uhum. Então a gente estava tentando engravidar tinha um tempo já, não conseguia. Então ela operou. Quando o médico liberou de novo para a gente ter relação sexual, ela engravidou tipo, praticamente na mesma semana, assim. Sim. Então ela acabou engravidando, só que foi o ano que eu fui para a Itália, primeiro ano que eu saí do Brasil. É, Isso ela provavelmente engravidou em setembro, mais ou menos, e a gente viajou para a Itália final de setembro. E ela descobriu lá que estava grávida. Então, quando ela descobriu lá que estava grávida, tipo assim, você quer criar uma redoma ao redor da tua esposa para que nada aconteça. Com certeza. E como a gente sabia, e aí as coisas acontecem. Lá fora, a gente não tem o carinho tão grande dos médicos como a gente tem aqui no Brasil. As coisas são muito mais frias, são muito mais diretas. Então, ela falava com o nosso médico aqui do Brasil, ele falava, ó, preciso disso, disso, disso para saber como tá. Ia falar com a médica lá, ela falava, não, tá tudo tranquilo, não sei o quê. Respondia depois de 2 semanas o negócio. E a gente, marinheiro de primeira viagem, uma gravidez que ela teve que ter repouso, porque a gente sabia que poderia ser uma gravidez de risco, num país onde a gente nunca tinha saído, nunca tinha feito nada. Ela enjoando pra tudo, com até cheiro do detergente que eu lavava a louça. Isso eu falo pra ela que é desculpa até hoje, pra ela não ter que lavar a louça, mas tava tudo certo. E aí ela não conseguia mais comer a comida lá fora da Itália, porque tudo que era cheiro enjoava, ela só conseguia comer comida que eu fazia em casa. Então eu passei, até ela conseguir voltar para o Brasil, foram 3 meses de chefe para ela, Olha cozinhando só. para os dois.
para os dois ficarem tranquilos. E aí eu ia viajar com o time, eu deixava comida congelada, falava, o que que você tá afim de comer? Ela botava na cabeça, fazia, congelava tudo, deixava tudo pronto, ia viajar, voltava, mas sempre preocupado, né, cara? Sempre com. Teve vezes, por isso que o Bruno, até que é o Bruninho da seleção, virou nosso padrinho. O cara que ajudou a gente bastante lá, teve uma vez que ela teve um corrimento um pouco mais forte, a gente teve que ir para o hospital correndo. Foi ele que ajudou, ele que fez a tradução, ele que conversou com os médicos, ele que conseguiu encaminhar a gente. Poxa, Então, acho que tudo isso ali a gente já, quando descobre que está grávida, a gente já vira uma chave de uma proteção absurda. Não só com a esposa que está ali, mas com o que está dentro da tua esposa, porque, cara, tudo aquilo ali você quer fazer do máximo possível para que dê tudo certo, que chegue o tempo dele para que ele nascesse, entendeu? Mas depois de 3 meses ela foi liberada para voltar para o Brasil, aí ficou no Brasil mais um pouco, acabou, aí, tipo, a gente ficou um pouquinho afastado, depois voltou para a Itália de novo, passou mais uns 2 meses comigo, e voltou pro Brasil e eu terminei a temporada lá, entendeu? Mas esse amor não tem você jeito não, conseguiu cara. acompanhar o Não, parto ou não? Você tava lá? não consegui. Conseguiu. Então, que nem eu falei, aí a gente jogou no domingo, a gente jogou sábado, domingo, marcou para segundo parto, porque eu tinha falado com o Verdade. Bernardo já para me dar folga. Aí foi, acompanhei o parto que foi por cesárea, porque pelo meu tamanho, o tamanho dela é meio que incompatível, assim, não teria como fazer o parto normal. E o parto do Theo teve uma curiosidade muito grande, que fui eu que cordei o cordão umbilical, né? Sim. O doutor perguntou se eu gostaria, eu falei, lógico, pelo amor de Deus. E aí, quando ele, como as coisas são, né? Quando ele tava para nascer, quando ele tirou ele de dentro, antes de eu cortar o cordão umbilical, ele falou, ô, Lucas, não presta atenção nisso aqui. O Theo, ele sempre foi muito agitado dentro da barriga da mãe. E ele deu uma coisa que se chama nó infinito no cordão umbilical, que você não consegue prestar atenção nisso no ultrassom. Porque como está tudo emaranhado ali Sei. dentro, você não percebe que ele deu um nó no próprio cordão umbilical. Isso acontece em 1 a cada 2 milhões de parto, é uma coisa super raro de Caramba. acontecer. E ele falou, se tivesse tentado fazer o parto normal, o que acontece? O cordão umbilical vai esticando. Claro que hoje em dia, com a medicina, você vai vendo que o fluxo de sangue vai diminuindo, a oxigenação vai diminuindo. Isso começa a esticar o cordão e corta o fluxo de sangue para a criança, podendo causar algum problema. Então, teria que ter feito a cesárea de qualquer jeito, Caramba. entendeu? E a gente só descobriu isso na hora que foi cortar o cordão umbilical. Foi como deveria ser de fato, né? Exato. O Lucão, e o Theo, ele já demonstra alguma aptidão esportiva que mereça ali a tua atenção? Porque assim, eu tava vendo um Não, vídeo dele, não é nem muito ah, recente, ele falando que gosta de, aliás, não é recente mesmo, eu tava assistindo hoje, pesquisando pra gente fazer o programa, um vídeo dele no Mais Você, que você tava lá você tava viajando com a seleção, ah. e ele fala, não, eu gosto de futebol, mas ainda não contei, não contei pro meu pai e tal. Essa paixão pelo futebol permanece. Não, mas ele gosta, cara, ele gosta de esporte, assim, ele gosta de brincar de tudo de um pouco. Eu brinco que eu não forço nada, não tento nada. É engraçado que a psicóloga até veio falar aqueles dias que ele não se abre muito comigo quanto a isso, porque eu acho que ele tem um pouco de receio da maneira de excelência, talvez, como eu vou tratar isso. E mal sabe ele que eu, sinceramente, não tô nem aí se ele vai fazer futebol, esporte ou não vai fazer, ou se ele vai ser um cara de TI ou se vai ser um professor, ele escolhe a vida que ele quiser ter. Eu jamais vou forçar alguma coisa para ele ou impor, não, cara, você tem que fazer isso. Eu acho que o esporte é saúde, o esporte tira ele um pouco desse meio dele de tela. Então ele faz taekwondo, ele faz natação. Ele quis sair do futebol agora, não quis mais continuar. Ele falou que quer fazer vôlei, mas eu acho que o vôlei, como a psicóloga me falou, é muito por eu ser jogador de vôlei, então ele acha que ele tem que ser também para tu ver como é a criança já botou na cabeça dele Verdade. que o pai espera que ele seja jogador de vôlei. Tanto que até hoje eu não dei nenhuma bola de vôlei para ele. Mas você dialoga com ele Jus- sobre essa não necessidade dele não se preocupar? Não, 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 não. Eu, tipo assim, eu brinco de todos os esportes, mas eu sempre falei para ele, ô filho, se tu não for bom numa coisa, você vai achar numa coisa que você vai ser bom, entendeu? Não tem que se preocupar em ter que fazer as coisas boas para agradar o papai ou agradar a mamãe. Você tem que fazer o que você gosta. Claro que o papai vai te incentivar de fazer algum esporte, vai te dar alguns caminhos, mas você vai e escolhe, pô, papai, não tô gostando de fazer isso, não tô gostando de fazer aquilo, ó, isso ali eu achei mais interessante. Beleza, é assim que é assim que vai ser a vida. Mas espera, experimenta um pouco. Não é no primeiro dia também que você vai saber se isso é bom ou não é bom. Faz um pouco, vê a aula, não gostei, não gostei, beleza, vamos caminhar, vamos achar outro caminho.
E eu acho que com isso que ele tá vendo que eu não me decepciono com as atitudes, às vezes que ele fala, poxa, papai, não me dei bem nisso. Eu acho que ele já percebeu que não tem problema dele chegar e falar, ó, eu não gostei disso, pai. Ah, eu não... tá bom, vamos lá, vamos tentar achar uma outra coisa para que você vai se adaptar e vai gostar de fazer. E uma coisa, né, Lucão, é você incentivar uma escolha dele, uma coisa é você achar que aquilo de repente vai ser bom para ele. O que que eu tô querendo É, dizer? exato. Eu trabalhei durante um tempo, inclusive na época dos Jogos de Londres mesmo, como assessor da Paula Pequena e da Denísia e de alguns outros Uhum. atletas olímpicos. E vivenciar um pouco o dia a dia de vocês me deixou meio muito claro, e de novo, você pode me corrigir se você achar que eu não estou falando algo que faz sentido, mas me deixou muito claro que o esporte de alto rendimento, ele judia muito e que talvez ele nem seja tão saudável quanto pareça, né? Então, assim, você Não, isso. gostaria que você, claro, se fosse uma escolha deles, você obviamente incentivaria, mas você gostaria que eles seguissem em profissão de atleta? Cara, gostaria que ele seguisse. Eu nunca parei para pensar isso. Como eu te falei, a minha carreira foi muito assim, das coisas fluírem, 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 e simplesmente eu acho que eu vou ser muito como que o meu pai foi, entendeu? Eu espero ser assim. Você tá gostando de fazer? Vai, cara. Uhum. Vai fazendo. Vai fazendo. Se você se tornar profissional, não tornar profissional, eu acho que o que tu toca num ponto assim que nós atletas profissionais, a gente abre mão de muita coisa. A gente perde muita coisa na nossa família. Para ter noção, a Maia nasceu dia 2 de junho e o Theo dia 20 de junho. Os dois estão no meio da temporada da VNL, da Seleção Brasileira. Eu praticamente não. Eu acho que se eu passei um aniversário com cada junto, foi muito assim, dois. Então, teve talvez o dia que mais se me doeu na história foi quando a professora chegou pra Bia e falou, ó, eu queria conversar uma coisa contigo. O Theo tá meio revoltado, tá chegando o Natal, e eu não sei por que ele ficou bravo, ele não quer participar das coisas, não sei o quê. Eu fui conversar com ele. Aí ele falou assim, o que que adianta para variar? Meu pai não vai estar de novo na minha festinha de Natal. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, cara, eu fiquei 2 dias desmontado, chorando, assim, e aí pensando, eu falava, e a Bia falava, calma, cara, é tua profissão, não tem o que fazer, a gente tem que seguir, foi a aptidão que Deus te deu, vai seguir, é doloroso, vai doer, vai, mas a gente vai tentar recompensar depois do jeito que der, entendeu? E como tu falou, destrói o nosso corpo, cara, destrói, literalmente destrói ombro, destrói quadril, destrói joelho, destrói pé, destrói cotovelo, você vive com dor, você não dorme um dia sem ter dor. Aí você dorme pro lado esquerdo, dói o cotovelo, pro lado direito, dói o ombro, o quadril. Então, você vive à base de remédio, às vezes, para jogar. Então, cara, tudo isso é desgastante, é doloroso, fora a pressão que exerce. Mas eu acho que a pressão ainda é mais fácil de lidar do que as dores. O que faz com que o atleta, assim, a palavra enche o saco do dia a dia, enche o saco cara, de você ir para a quadra e falar: caraca, vai doer tudo de novo, vou ter que saltar todo o lance que eu fizer. Eu vou sentir dor. Isso acaba, às vezes, martelando na cabeça do cara para falar assim: chega, para mim não dá mais, entendeu? Mas tem muito desse lado, mas se ele escolher ser atleta profissional, eu vou abraçar ele e vou falar: só que cuida muito bem do teu corpo, cara. Não vai achando só porque você é novo que as coisas ali na frente vão estar bem, que não vão estar, cara. Se tu não cuidar desde cedo, lá na frente você vai pagar, você vai ter a conta vai ser bem alta. Você comentou agora há pouco que vocês diagnosticaram o Theo com TDAH. Eu queria voltar um Uhum. pouco na linha do tempo, porque eu sei que quando ele era mais novinho, vocês sofreram muito com a bronquiolite dele, né? Bronquite, desculpa. É, com, é, 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 com, que era, com que era bem tudo que era intensa, né? sistema respiratório, assim. E eu queria saber como é que tá isso, assim. É, Não, graças a tá Deus tudo, melhorou. Não, conseguiu melhorou bastante. equacionar? O Theo, ele teve problema de refluxo quando nasceu, um refluxo que é oculto, que a gente não percebia. Então a gente teve que fazer administração de leite específico para ele até 1 ano e meio. E esse tipo de coisa causou um tanto de problemas respiratórios, alérgico nele, então que a gente teve que ter muito cuidado. Então ele foi diagnosticado com bronquite, bronquiolite, asma ele não chegou a ter, mas uso de bombinha constante até os 4 anos de idade, 5. Hoje em dia, graças a Deus, tá tudo certinho, tudo encaminhado. Ele teve uma doença autoimune que ele teve praticamente febre
cada 15 dias durante 3, 4 anos, assim, aí, poxa, toda semana, cada 2, 3 semanas tinha febre, tinha febre, tinha febre, a gente começou a pesquisar exame para tudo que ela descobriu que é uma doença autoimune que as crianças têm com 4, 5 anos passa, Cara. então, então, tiveram alguns perrengues com o Theo, assim, então, tiveram algumas percalços, assim, mas, cara, que era tranquilo de lidar, graças a Deus, a gente eu tenho uma condição financeira de poder fazer todos os exames, ir atrás, o que que ele precisa de melhor, de médico, de hospital, de tudo que precisava, ele não foi muitas vezes internado, 2, 3 vezes, mas sempre que precisou do bom e do melhor, eu tive condições de dar para ele. E isso ajuda demais, de dar uma segurança para poder estar viajando, para poder estar fazendo as coisas também com tranquilidade, sabendo que ele vai ter um suporte muito bom, né? E, ô, Lucão, eu não sei como que é aí na sua casa, mas aqui na minha, quando a pauta é futebol, a democracia meio que passa um pouco longe, assim, porque eu não deixo minha filha não torcer para o Palmeiras. E eu tô falando porque eu sei que você é gremista. O Ah, Theo e a aham. Maia estão liberados para torcer pro Colorado ou não? Cara, aqui em casa em primeiro lugar que eles nunca vão torcer pro Colorado, porque eles não sabem nem que existe. Então é uma outra pauta. A Maia não deve nem saber que o pai dela é gremista, porque, cara, tipo assim, o futebol, eu afastei um pouco o futebol da minha vida já tem um tempo, assim, eu me estressava muito, não sei o que e tal, eu falei, quer saber, eu vou dar um tempo para isso. Meu pai nunca foi um cara que me encheu o saco para torcer pro Grêmio, foi naturalmente para cima dele. O Theo, como ele convive mais convivia bastante com o vô, assim, o vô é muito doente em futebol, ele é São Paulino, ele convivia direto, assim, eu tenho várias imagens com o Theo, com camiseta do Grêmio e tal, no começo, quando ele nasceu, mas depois que eu vi que não ia adiantar brigar muito quanto a isso, que eu ia ter que deixar ele torcer para quem ele quisesse, eu meio que tirei o pé ali e falei assim, não, deixa ele curtir, porque, cara, a gente morava em São Paulo, os amigos todos ou era palmeirense, ou era São Paulino, ou era corintiano, o vô pegou ele com 3, 4 anos, já deu uma camiseta do São Paulo, a gente morava a 5 minutos do Morumbi, cara. Ai, cara. Cidade do Você Morumbi. chegou a levar ele Aí em eu jogo, então? levei ele no jogo, mas ele não Não ficou entendia prestando também muito atenção, bem. não, cara. Ele não, então não tem esse negócio de assistir, de ficar torcendo. Eu acho que depois que o pai virou atleta profissional, o pai ficou um pouco frio para esse lado do E, esporte, assim, entendeu? Então não tem mais essa doença, coisa que tinha lá no começo, como eu era. Mas ele vai torcer para quem ele quer, cara. Eu espero que só que ele seja feliz e não se meta em confusão. O resto tá tudo certo. cara, eu tava vendo hoje no o vídeo de chá de revelação da Maia que vocês fizeram. Aham. E a legenda do post me chamou muita atenção. E você colocou assim, abre aspas, vem filha, tô te esperando há tanto tempo, e fecha aspas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Você queria muito ser pai de menina? Cara, desde o início, até um dia vai escutar isso, vai saber. Eu sempre falei que eu gostaria de ter uma filha menina. E a mãe sempre que ter um filho menino. Eu falava, caraca, eu não sei por quê, eu quero ter uma filha menina, eu quero ter uma menina na minha vida, não sei o quê. Então, a gente teve muita dificuldade de engravidar da Maia, foram anos e anos tentando para conseguir fazer, não sei o quê. Foi na última esperança ali que aconteceu, entendeu? Eu já tinha praticamente falado, puxa, chega, sabe? Não quero mais. É decepcionante, porque você faz todo o negócio, você faz todo um processo para tentar engravidar e não vem, não vem. Isso acaba, às vezes, com a gente não aconteceu, mas acaba causando muito desgaste de relacionamento entre os casais também, porque acaba não dando certo, mas isso a gente sempre teve muita maturidade por saber das dificuldades que seriam, entendeu? E quando chegou, velho, eu falei, pelo amor de Deus, desculpe o momento que eu tive o pensamento de falar que não, não queria, porque é o que todo mundo fala, cara. O menino é grudado na mãe e a menina é grudada no pai, sabe? É carinhosa, pai, me dá um abraço, chega em casa, vem, abraço. O menino já tem mais aquele lado de brincadeira, de não sei o quê, mas na hora do carinho é a menina, né, cara? Não tem jeito, é ela que vem, te abraça, mesmo o Theo sendo extremamente E, carinhoso também, inclusive, mas, nesse chá mas com a revelação, menina é diferente. nesse Aham, vídeo do chá revelação, o Theo ficou super empolgado quando soube que ia ter uma irmã. Como que é a relação ficou. deles, assim? Ele é meio que aquele irmão mais velho, assim, eu posso brigar com a minha irmã, mas ninguém pode, é minha protegida, tem isso? Isso eu ainda não sei, porque a Maia ainda não foi para a escola, a gente ela não tem muita convivência. Mas vamos dizer que o pau quebra aqui em casa direto, né? É, como o Theo foi o filho único durante 4 anos, 5 praticamente,
ele sempre teve toda a atenção do mundo para ele. E assim que a Maia nasceu, ele, que bonitinho, não sei o quê. Mas quando ele percebeu que a atenção não era mais toda voltada para ele, aí ele começou a ver, opa, estão tirando algumas coisas da minha vida que eu não quero que sejam tiradas nesse exato momento. Entendeu? Não sei, eu falei, calma, agora tua irmã, ela tá precisando mais, ela é neném ainda, papai já vai, não sei o que. Antes era imediatamente o papai ia, agora não é assim que funciona. Mesma coisa, a mamãe só fica lá. E aí eu falei, como eu viajo, a gente tem babá em casa. Como eu viajo bastante, eu sempre optei por ter alguém para ajudar a minha esposa, para ela não ficar sozinha. Como também a gente geralmente não tá com a base próximo da mãe dela, e dos familiares, então ela ia ficar sozinha. E eu sempre escolhi por ter alguém próximo para ajudar ela. E aí eu falei para ele um dia, Theo, presta atenção numa coisa. Vamos pontuar as coisas que o papai fez com você hoje e as coisas que o papai fez com a Maia, tá? Aí eu peguei. Quem fez seu almoço? Você. Quem fez o almoço do bairro? A babá. Quem brincou com você a tarde inteira? Você. Quantas vezes eu fui lá ver a Maia? Você foi na hora que ela foi dormir e depois na hora que ela acordou. Então eu comecei a pontuar as coisas para ele. Aí ele falou assim: Nossa, é verdade, você fica muito mais. Falei, tá, é porque você está prestando atenção só nos momentos que às vezes teu pai fala, agora não dá. Sim. Mas começa a prestar atenção no tanto que seu pai e sua mãe ficam mais com você, às vezes até do que a Maia, porque ela é um nenenzinho. Então ela precisa de ajuda, às vezes que a babá pode dar, que o papai e a mamãe podem ficar com você. Mas já já essas coisas vão ter que ser divididas, então você tem que aprender a dividir. Entendeu? Não Ele é estava fácil, acostumado a cara, ter não é vocês fácil. 24 horas, se você É, passa a ter 23 horas, você já. Não, já. já acha que, tipo assim, é tudo pra ela e não é mais É, nada pra mim, entendeu? E é mais ou menos isso. E ainda mais a Bia, minha esposa, no final do ano passado, ela teve um AVC isquêmico, hum, então ela acabou sendo internada no UTI, ela ficou 11 dias no UTI, depois ela ficou 3 meses de cama, praticamente sem poder pegar eles no colo, e eu aqui em BH jogando aqui, eles lá em São Paulo, no nosso apartamento. Então, ao mesmo tempo que eu sempre tive mais longe do que a mãe, tipo assim, a mãe sempre foi praticamente o porto seguro dele, entendeu? Aquela pessoa que era minha amiga, que, poxa, o papai não tá em casa, vou com ela jantar, vou com ela fazer as coisas, do nada a mãe já não pode mais fazer, entendeu? E às vezes eu tava indo todo final de semana para casa, acabava o jogo aqui 10, 11 horas da noite, pegava o carro, dirigia às 6 horas até São Paulo, dormia 2 horas, passava o dia com ele, de noite voltava, fazia bate e volta para São caramba. Paulo, tipo assim, para ele não sentir, não ter a perda do pai e da mãe ao mesmo tempo, como o afeto, sabe, como Sim. coisa familiar. A Maia ainda era pequenininha, não entendia muito bem, mas eu via que ele sentia esse lado assim, sabe, esse apego, esse afeto de ter alguém próximo, de ter alguém, a gente deixou a avó, avô, todo mundo com ele lá, mas ele sentia que faltava alguma coisa. Então, ele sentia um pouco desse lado, tanto que quando veio para cá, para BH, quando minha esposa já estava bem, eles vieram para cá. Ele direto perguntava: Papai, posso ligar para mamãe? Posso ligar para você quando eu perguntar, quando eu precisar, não sei o quê? Posso ligar para vocês, não sei o quê? Eu posso perguntar se está tudo bem? Ligava só para casa para perguntar se estava tudo bem, entendeu? Então ele sentiu um pouco esse lado e a gente tentou dar todo o acolhimento para que ele sentisse o mínimo possível esse distanciamento. Falando um pouco de conquistas e paternidade, ô Lucão, você, é claro que assim, você não joga para este fim, mas você já pensou se de repente, se você quer fazer isso um dia, né, de, de ter esse momento de repente sentar com os dois numa montanha ou na praia mais vazia ou dentro de casa mesmo no quintal, para ter aquele momento de sentar e falar: meus filhos, vem aqui, agora eu vou contar para vocês quem foi o papai quando você já estiver Uhum. aposentado. Enfim, contar um pouco dessa sua história linda que está na história do esporte brasileiro, assim. Você já parou Sim. para desenhar esse momento? Você tem vontade de ter esse momento? Você vislumbra esse momento um dia? Eu e o Theo, a gente tinha uma coisa que era muito bacana quando morava lá em Pinda, que a gente deitava no chão para ficar vendo as estrelas, né? Como o céu assim lá não tinha muita luminosidade, então dava para ver bem o céu assim, era muito bonito. E aí eu ficava contando as coisas do dia a dia, as coisas às vezes que o papai já tinha feito, de brincar. E ele perguntava: "Como é que foi? O que foi que aconteceu lá? Não sei o que e tal".
Mas eu vejo assim que eles vão querer saber, eles gostam de saber da minha história, porque eu chego em casa e já falo: Oi, papai, como é que foi? Ganhou o jogo, parabéns, vamos comemorar mais um título, não sei o quê. Sabe, eles acompanham, eles vê, eles têm um apreço muito grande pelo que eu falo. O Theo tem um orgulho absurdo, assim. Eu chego na sala de aula dele, na escola, gente, meu pai chegou, vocês querem autógrafo dele, Ah, que vocês sabem, legal. sabe? Eu morro de vergonha, eu saio e vou embora pro banheiro. Mas ele, Ele tem ele essa tem um noção orgulho. da fama, de sucesso. Não, da fama não. Da fama ele tem noção da fama porque os colegas dele me reconheceram, entendeu? Então Ele eu fui achou o na escola máximo isso, buscar. né? Então, eu fui na escola buscar ele a primeira vez, ao invés de chamar ele pela porta, eu chamei pela janela de cima, que só eu conseguia ver. Aí eu tenho um assobio que é meu pra ele, eu fiz. Aí ele já pegou já. Pai, você chegou. Aí os meninos, teu pai é o Lucão. Tipo assim, papai, eles te conhecem. Eu falei, você viu que legal? Eles conhecem o papai. Desde aquele dia ficou loucura, Agora né, ele cara? Ele virou ficou o rei da felizão. sala de aula, né? Ele ficou felizão, feliz pra caramba, entendeu? Então Aí, papai, eu vou levar autógrafo pra todos meus colegas. Eu falo, tá bom, eu vou, assim, ele leva pros coleguinha todos, entendeu? Legal. Então ele já dá pra ver que ele sente um orgulho bacana, assim. E a Maia é viciada em esporte, cara. A Maia, se eu fosse para escolher um dos dois que fosse fazer esporte, provavelmente seria a Maia, porque ela gosta de sentar comigo na frente da TV assistir basquete, futebol americano, vôlei, NASCAR, qualquer tipo de esporte assim, ela senta e pergunta, papai, por quê? Mas tipo assim, com 2 anos e 7 meses, sabe? Então Caramba. é uma coisa muito. Eu falo assim, o Theo começou a falar bem assim com 3 anos de idade, com meu irmão mais novo. A Maia, com 2 anos de idade, formulava frase. É absurda a diferença, assim, entendeu? Então, que como o irmão mais novo, ele se obriga a falar já, porque ele já quer pedir, já quer interagir com o irmão mais velho. Isso foi uma coisa muito legal que consegui ver a diferença muito grande aqui dentro de casa quanto a isso. E assim como você, os amiguinhos querem autógrafo, querem foto, enfim, acontece da Maia e do Theo pedirem para você apresentar pessoas famosas ou jogadores e tal. Fala, papai, eu quero ir conhecer fulano e tal, me leva. Não, tirando do meu time, assim, por exemplo, as pessoas que jogam vôlei comigo, eles sabem, por exemplo, o Theo sabe que o Dindo Bruno e o Tilo Lucarelli, que são os que ele tem mais carinho, assim, que eles são, que eles têm, que eles gostam, mas eles são muito profile, assim, eu acho que eles têm meio vergonha igual o pai nunca foi de tirar foto com Sim. ninguém, nunca foi pedir nada disso pra ninguém, porque sempre achou que fosse incomodar, sempre achou que ia encher um pouquinho o saco, mas as pessoas que são próximas assim do vôlei, que eles conhecem, eles têm vontade. E eles já vivem em outro mundo, né? O Theo, por exemplo, o sonho dele era conhecer o Enaldinho. Então, pô, eu levei ele para conhecer o Enaldinho. Beleza, papai não conhece, mas vamos lá, cara. É seu sonho, é seu ídolo, tá tudo certo, entendeu? Não tem problema. Provavelmente a Maia vai querer conhecer a Maria Clara e o JP. É o, é o mundo onde eles estão vivendo hoje, é o que aparenta mesmo. Depois, quando eles ficarem mais velhos, claro que o Theo fala do Neymar, o Theo fala dos jogadores, principalmente quando era época de Copa do Mundo, que era vício o álbum de Copa do Mundo, cara, ele decorou o álbum inteiro de Copa do Mundo, Caramba. é absurdo. Então ele falava, cara, esse é de tal país, esse é de outro país, eu quero conhecer, esse aqui é muito bom, não sei o que, esse na figurinha 5. Aí ele via na TV, papai, esse na figurinha 5. Ele é muito bom, ele deve ser top lá no jogo também, entendeu? Então, essas coisas eu acho que com o tempo ele vai pegando, aí quem sabe o papai consegue apresentar algumas pessoas para ele. Ô, Lucão, você falou pra mim, você sempre, todas as vezes que você falou da distância, dá pra perceber que assim, uma coisa que sempre te machucou, né? Então fiquei Sempre. pouco com quando nasceu, né? A questão do Natal pra você pegou muito quando o Theo trouxe. Se você tivesse com menos idade, ou seja, com muitos anos de carreira pela frente ainda, essa questão dos seus filhos faria você pensar melhor sobre continuar jogando por muito tempo? Cara, não porque é o que sustenta a minha vida, né, cara? É o que eu brinco. Enquanto pagar os boletos, enquanto tiver gente querendo me pagar para eu conseguir pagar os boletos dentro de casa, é o que eu consigo fazer. E graças a Deus eles me acompanham também, eles estão na cidade. Eu acho que tem histórias de pais que abrem muito mais a mão, muitas vezes, para coisas que ficam muito mais tempo longe, ficam às vezes 5, 6 meses sem conseguir voltar para casa, não conseguem ter o tempo que eu tenho de conseguir estar próximo, de conseguir eu tô, mas é o que paga os boletos, cara. Eu tenho que ser grato ao dom que Deus me deu, eu tenho que ser grato às oportunidades que eu tenho
E eu sempre brinquei, a gente não pode pisar no prato que comeu, né, cara? Aquele prato que me deu, sustentou lá atrás e me deu a chance de ser o que eu sou agora. Dói, é difícil pra caramba. Às vezes a gente pensa, porque eu também, além do clube, eu tô na seleção já há praticamente 18 anos, né, cara? Desde que o Theo nasceu, aí são quase 8 anos na seleção direto, sem tirar um ano de intervalo. Então, isso às vezes pega mais, entendeu? Pô, beleza, a temporada do clube a gente viaja um pouco, só que quando eu teria ali 2, 3, 4 meses para conseguir ficar com ele direto e com a Maia, eu não tenho esse período de intervalo, bem pelo contrário, é o tempo que eu mais estou longe. Mas ao mesmo tempo é algo que eu gosto de fazer, é algo que me deu tudo na vida. Eu até falo muitas vezes, tipo, a pandemia foi um caos, foi um inferno para todo mundo, muita gente perdendo gente querida, mas foram uns 4, 5 meses que eu fiquei mais próximo da minha família, sabe? Muita gente contando casos de separação, de não aguentar, briga em casa, não sei o quê, e para mim foi, cara, foi minha paz, assim, eu tive 4 meses do lado, tipo, só tinha o Theo na época, do lado do meu filho, que eu brincava, fazia coisa com ele todo dia, cara, todo dia. Tanto que quando ele mais sentiu foi quando acabou a pandemia e voltaram às aulas que eu comecei a viajar de novo, que foi essa parte do Natal que ele falou. Mas o papai começou a viajar de novo, ele chegou a falar, papai não me ama mais, ele não volta Cara, mais para casa, e tipo assim, entendeu? Porque quando ele começou a realmente entender como era gostoso estar junto com o pai dele, do nada o pai dele de novo começa a viajar e começa a ficar fora de casa. Então, mas não dá para falar que não. Se eu puder jogar vôlei mais 10 anos, eu vou jogar. Claro que fisicamente é impossível, mas enquanto eu puder tá dando meu gás dentro de quadra, tá rendendo bem, eu vou continuar rendendo. eu queria que você falasse sobre o impacto da cultura alemã na sua criação, na forma como a sua identidade foi Sim. construída. Cara, o alemão por si ele é muito frio, né, cara? Pelo menos na minha parte lá, eu brinco que meu pai foi falar te amo a primeira vez pra mim quando eu casei. Então, era uma coisa mais fria. Minha mãe também, assim, não tinha muito esse aspecto, coisa que eu tenho com eles, cara, de pô, olhar no olho e falar, pô, filhão, te amo, cara, vem cá, dá um abraço. O alemão foi sempre, pelo menos da minha parte, assim, que eu via também, fazer a coisa certa é nada mais do que a sua obrigação. Fazer a coisa errada, bicho, você tá muito errado, você vai sofrer as consequências. Tipo, era mais ou menos essa foi a minha criação, entendeu? Então, cara, você tá ali para fazer a coisa certa. Você foi criado, educado para fazer a coisa certa. Trate de fazer a coisa certa, que você vai se dar bem na vida. Então, foi mais ou menos assim que eu fui criado. Eu já sou, em certas coisas eu sou um pouquinho assim, mas em outras coisas também já sou um pouquinho, sou bem mais caloroso, sou bem mais, puta, chorão pra caramba, sou bem mais próximo que de gostar de abraço. Engraçado que eu, por ter sido criado muito assim, eu odeio que me toquem, assim, eu criei uma repulsa, mas ao mesmo tempo eu quero agarrar meus filhos o tempo inteiro, entendeu? Então essa briga mental dentro da minha cabeça ela ainda existe. Por exemplo, se alguém vier fazer um carinho em mim, tipo assim, eu meio que repulso. Já eu ir fazer carinho nos meus filhos, ai deles se eles falar que não, entendeu? Aí tá É mais liberado. ou menos assim, cara. É mais ou menos assim. Eu comentei agora há pouco que analisei, enfim, eu assisti o Mais Você, que vocês gravaram acho que em Uhum. 2021. É, Foi na Olimpíada. isso foi nos Jogos Olímpicos. E teve um momento em que o repórter perguntou para a Bia sobre como era o Lucão pai. E naquele momento ela se emocionou forte ali, ela se desmanchou. Então, para a gente seguir para o nosso quadro de encerramento, quero fazer uma pergunta similar para ti sobre a Bia, né? Mas não apenas com viés de maternidade, assim. Queria que você dissesse para a gente sobre ela, né? Tua companheira, a Ah, mulher que deu a luz para os teus filhos, assim. Qual o significado da Bia nesse teu amadurecimento enquanto homem, profissional, pai? eu brinco muito com ela, assim, que ela virou uma chave dentro de mim, assim, daquele cara mais frio, mais fechado, sem muitas amizades. Eu fui filho único, né, cara? Então eu conseguia viver na minha bolha isolado, assim. Ela me trouxe muitos amigos, ela me fez ser um cara mais caloroso, mesmo eu sendo muito frio, muito fechado ainda, mas ela me tornou uma pessoa mais calorosa, fez com que eu me abrisse muito mais do que eu me abria antes. Hoje não, sempre foi o Porto Seguro, aquele lugar que você volta, que você sabe que ali vai estar tudo organizado, e não estou falando organizado em termos materiais, mas organizados em termos sentimentais, em termos de busca de afeto, em termos de, tipo assim, saber, caraca,
aquilo ali tá horrível, a semana foi horrível de treinamento. Chega lá e fala, cara, tá tudo bem, você já teve, sabe? Aquela pessoa que te faz refletir sobre que as coisas estão andando bem. Uma pessoa que, muito por causa dela, no começo, hoje, por causa da família toda que a gente tem, faz eu me dedicar 100% ao que eu faço. Ela me dá o suporte para que eu consiga me dedicar 100%, para que eu tenha, muitas vezes, esteja focado 100% a fazer o que eu preciso ser feito e me dá essa segurança para que eu possa trabalhar tranquilo, para que eu possa ir fazer minha coisa tranquila, sabendo que em casa vai estar tudo em paz, vai estar tudo certo, que eu não preciso ficar me preocupando para resolver as coisas, que ela vai conseguir fazer. E sempre que eu posso ajudar, eu ajudo também, mas eu sei que, cara, se eu ficar 2 meses fora de casa, eu vou voltar para cá, as coisas vão estar tudo em paz, entendeu? Então, é o Porto Seguro não só meu, mas da família inteira, cara. É onde a gente se apoia quando tem um pepino, onde uma criança, um dos dois está doente, quem grita é mãe, não é pai. E aí já sabe que, por exemplo, assim, se é alguém que vai perder o sono, vai ser a mãe, entendeu? O pai vai ajudar em tudo que der, vai acordar de madrugada, vai levar para o hospital, vai fazer o que tem que ser feito, não sei o quê. Mas querendo ou não, cara, as crianças procuram a mãe. Esse lado maternal é bizarro, assim, sabe? Caiu, mãe, a primeira palavra que vem é mãe. Quando vai chorar, a primeira palavra que vem é mãe. Depois o pai vai lá e vai ajudar a resolver, mas no começo é a mãe. E graças a Deus eu escolhi a mãe certa para os meus 2 filhos. Senta que lá vem a história. Gente, chegando então ao quadro de encerramento do programa de hoje, depois de um papo muito, muito legal com o Lucão. Lucão, é o seguinte, é um momento clássico aqui do Paternidade.doc, uma tradição do programa desde o primeiro episódio, a gente já está quase nos 50, e funciona da seguinte forma, tanto para o Lucão saber, quanto para você que nunca ouviu Paternidade e está ouvindo hoje, veio aqui prestigiar a nossa conversa. Funciona da seguinte forma, a gente está falando de um quadro em que você vai mandar um recado, vai gravar uma mensagem para os teus filhos, para que eles ouçam no dia em que você não estiver mais aqui vivo nesse planeta, né? Esse quadro Entendi. se chama Cápsula do Tempo e você vai gravar essa mensagem agora para os seus 2 filhos, tanto para o Theo quanto para a Maia. Pode ser uma mensagem para cada um dos dois, pode ser uma mensagem para os dois de uma vez, mas é uma mensagem que pensa assim, Lucão, no dia em que você não estiver mais aqui e os seus filhos precisarem de um ombro, de uma palavra, de uma orientação, de um abraço, de uma palavra de coragem, enfim. E aí eles vão olhar para o lado e não vão ver o papai. O papai não está mais aqui fisicamente, né? Porra, é foda. E Como é que não chora nesse momento? o que eles vão ouvir nessa cápsula do tempo? Eu vou pedir para você gravar essa cápsula, um recado para eles em primeira pessoa. Esquece que eu estou aqui, esquece tudo ao seu redor, falando diretamente com seus filhos. Valendo. Oi, Theo, oi, Maia, oi, meus amores, meus pequenos. Eu sei que não são mais pequenos, espero que esteja tudo bem. Papai gostaria muito de estar do lado de vocês, mas infelizmente não consegue. Espero que eu tenha conseguido plantar uma sementinha de amor dentro do coração de cada um de vocês, que vocês estejam sendo muito felizes nas opções que vocês tiveram. Pode ter certeza que nas orações, sempre que vocês pedir, papai vai estar olhando para vocês, no que puder ajudar, papai vai estar ajudando também. Papai ama vocês para toda a eternidade e está morrendo de saudades. Saudades serão eternas. Amo vocês. Maravilha, Lucão. Valeu, cara. Tomara que eles demorem muito para ouvir essa cápsula do tempo, mas é sempre um momento muito especial, um momento muito. Eu sempre fico arrepiado aqui, fico emocionado. Não, tá louco. E Não, tem que agora, fazer meditação enquanto fala para não chorar. bom, gente, agora sim acabou. Eu quero agradecer demais o Lucão. Cara, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter trocado comigo aqui nessa hora. Você que está acostumado a milhares de entrevistas para falar muito da profissão. Claro que a gente falou da profissão também, não tem como fugir, mas espero que tenha sido uma experiência bem legal e que principalmente esse programa seja uma recordação para a família de vocês aí também no futuro. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, cara. Eu acho que
É o assunto mais gostoso para falar dos nossos filhos, cara. É mais gostoso do que vôlei, com toda certeza, porque o vôlei remete muito a dor e sacrifício também. É claro que tudo isso, graças a Deus, na minha carreira, eu consegui alcançar muitos objetivos, praticamente todos que eu sempre quis. Mas o filho cara, se pegar, não sei se vão conseguir assistir, mas meu olho brilhou do começo ao fim da entrevista. Então Legal. é só amor, cara, não tem jeito, é só amor. E é tudo isso que eu espero poder passar para eles, amor, cara. O resto é consequência. E é só amor mesmo. Esse programa, na verdade, eu acho que esse é o único propósito dele, assim, disseminar, né, esse amor paterno, que tenham mais rodas de conversa para falarmos sobre a paternidade, sobre o afeto, sobre a responsabilidade, né, que tenhamos uma geração de pais mais afetuosos. Eu acho que a gente está plantando um pouquinho da nossa semente e tenho certeza de que os seus fãs, assim, estão muito felizes por conhecer um pouco mais desse lado. Você se abriu, poxa, trouxe coisas muito íntimas. Então, quero agradecer de verdade, né, por ter confiado também no programa para falar coisas Que é sobre a isso. sua vida pessoal, enfim. E eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora, vocês aí, todos os pais, todas as mamães, porque tem muitas mães que ouvem o nosso programa também. Gente, muito obrigado. Paternidade.doc crescendo sempre muito nas plataformas. Quero agradecer a todo mundo que continua fortalecendo no financiamento coletivo lá no Apoia-se. E não se esqueça de seguir também, fortalecer lá no Instagram, @Fernando Guifer, nas redes sociais. Tem muito mais material relacionado à paternidade, inclusão, prematuridade, que são minhas bandeiras, meus propósitos de vida. Então é isso, valeu, gente. Até a próxima. Fui! Você ouviu? Paternidade, fototoque, vou Fernando Guifer.